Paz de Yahshua, meus amados irmãos. Vamos meditar aqui uma palavra que está no livro Segundo a Reis, no capítulo 5. A cura de Naamã, né? Ou seja, Naamã é curado da lepra. Somente o versículo 14, que diz assim: Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Iau. Palavra do homem de Iau. Você tem que entender de quem que você está ouvindo a palavra, de onde vem. Não é de qualquer pessoa. Então esse é um detalhe. A palavra é que vem de Iau, do trono de Iau. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Iau. E a sua carne tornou como a carne do menino, e ficou purificado. Então, para Naamã chegar a essa cura, que ele era leproso, ele passou, né, por algumas, digamos, barreiras, algumas modificações que ele teve que ajustar, por ele ter buscado essa cura nos locais errados, até ele realmente conseguir encontrar a direção. E então o milagre aconteceu e ele foi purificado. Sabemos que Naamã, ele era da Síria. Naamã, ele não era judeu, ele não era hebreu, ele não tinha nada de hebreu, de ser adorador do Criador. Ele era uma pessoa bem sucedida. As escrituras dizem que ele era chefe do exército da Síria. E era muito respeitado por aquelas pessoas e pelo seu senhor, né, que era o rei ali da Síria. Ele era muito respeitado por aquela turma. Porém, ele tinha esse segredo escondido. Ele era leproso. Só a mulher dele sabia dessa situação que ele se encontrava. Então ele tinha de tudo, porém, infelizmente, tinha essa situação negativa na vida dele. Mas aquilo ia acabar quando a palavra do Eterno chegasse até a vida dele. E o que aconteceu? A palavra diz que pela mão de Naamã, o Eterno Iau deu vitória ao rei da Síria contra o povo de Israel. Por quê? Porque o povo de Israel, mas o povo de Israel não é o povo do Eterno. Por que o Eterno perdão, deu a vitória aos inimigos contra Israel? Porque Israel estava rebelde, desobedeceu. E é assim que acontece. Você pode ser escolhido, pode ser do Eterno, você pode ser do Criador, uma ovelha escolhida, mas se você desobedecer, se você for rebelde, desobediente, ele vai levantar um adversário para te corrigir. É assim que o Eterno trabalha, então não adianta. Você pode enganar o homem, pode enganar quem quiser, mas ao Criador, o Eterno, você não engana. E ele usa as ferramentas e os meios dele para te corrigir, te oprimir, porque ele não quer os seus servos à toa, andando de qualquer jeito. Então a palavra diz que o Eterno, pela mão de Naamã, entregou vitória ao rei da Síria. Quando ali, comandado por Naamã, eles invadiram a Israel, né? E venceu o povo de Israel. E no meio dessa vitória que Naamã conquistou, não só essa, mas várias outras, ele levou uma menina prisioneira, cativa, para a Síria, para trabalhar ali na sua casa, com a sua esposa. E Naamã, ele era uma pessoa que ele não acreditava no Criador, ele não sabia quem era o Criador. Ele tinha as adorações dele lá, os ídolos, porém o Eterno queria agraciar ele, queria dar uma bênção para ele, além de, através da vida dele, corrigir também o povo de Israel. E assim sucedeu. E a menina acabou descobrindo, né, a palavra. A menina representa a palavra que entrou na vida de Naamã, entrou na casa dele. E a menina ali comunicou para a sua patroa que se Naamã estivesse de frente do homem do Criador, do Eterno, que tinha a presença do Eterno, Eliseu, ele seria purificado e curado daquela lepra. Então Naamã correu e contou esse fato ao rei. E o rei ali preparou ali várias comitivas com ouro, com prata, e uma carta enviou a Israel, ao rei de Israel, que era Jorão na época,
pedindo para curar Naamã. Olha aí onde começou o erro, a falta de discernimento. A menina falou que ele tinha que estar na frente de Eliseu, que estava em Samaria, que era o profeta, e não para ele ir atrás do rei. Mas ele contou a história para o rei, e o rei mandou, o rei da Síria, ele leva essa carta até o rei de Israel. E ali o que aconteceu? O rei de Israel, ouvindo aquela carta, rasgou as suas vestes, ficou pelado e falou: sou eu o Criador, que tem o poder de dar a vida ou tirar a vida? Então ali o Naamã começou a se desanimar, porém ele recebeu a mensagem e foi para o local errado. E é isso que tem que acontecer. Eu e você, quando nós recebermos uma direção da parte de Deus, nós temos que seguir aquela direção, não mudar o foco, nem para a esquerda nem para a direita. Então lembre-se, meu irmão, minha irmã, quando você receber uma direção da parte do Eterno, do Criador, não mude o seu foco, não vá nem para a esquerda nem para a direita. Continue no foco, no alvo, Yahshua. Então a palavra vai dizer que ali Eliseu, o profeta, ficou sabendo, né? Também já usado pelo Eterno, sabia que ia acontecer aquele fator, e enviou ali pessoas para falar para o rei: manda que o homem venha até a mim, e todos saberão que existe profeta nessa terra, usado pelo Eterno. Não é profeta de Baal não, tá? Você tem que saber o que você procura, a verdadeira palavra, e não espíritos de adivinhações que existem por aí dentro dessas igrejas, dentro dessas religiões, falsos profetas. Se você perder o foco, você vai perder a sua bênção. Você não vai conseguir vencer essa lepra, porque existe uma lepra na tua vida. Essa lepra, ela pode ser no sentido figurado, ou no sentido literal, ou no sentido figurado. A dificuldade que você tem, aquela dificuldade que você tem, ela representa essa lepra na tua vida. E se você for não errar o alvo, não desviar nem para a esquerda nem para a direita, seguir a direção que o Eterno está te dando, que é Yahshua, você vai receber a cura, receber a vitória e ser purificado dessa lepra, essa situação que tem incomodado a tua vida. Porque assim como Naamã recebeu, ele não era nem hebreu, não era nem do povo escolhido, mas se o Eterno fez na vida dele, não vai fazer na tua, que é o escolhido, que é uma pessoa escolhida. Você só deve seguir as instruções que o Eterno está dando. E ali, Naamã, ele se dirigiu ao profeta que ali usado pelo Eterno falou para ele: vá no Rio Jordão e mergulhe 7 vezes e você ficará purificado. Mas então a palavra vai dizer que Naamã ali ficou ainda, né, ficou entristecido, porque ele queria que as coisas fossem da maneira dele. Ele reclamou porque o Rio Jordão era um rio sujo, de águas sujas, águas podres. E ali ele comentou: os rios de Damasco não são melhores, são águas melhores. O profeta, eu pensei que o profeta também ia passar a mão em mim, pôr a mão na minha cabeça e ia ficar purificado. Me manda ir no Rio do Jordão, água suja. Por que não me mandou ir no Rio de Damasco, que as águas são limpas, são cristalinas? Quer dizer, o rapaz estava no sofrimento com a doença que estava comendo a pele dele, comendo o corpo dele. Ele ainda quis escolher como é que o Eterno ia entregar essa vitória para ele. Muitas das vezes é assim na tua vida. O Eterno quer te abençoar, quer te entregar a vitória de uma maneira e você quer outra. Você quer outra coisa, você quer ir por outro lado, quer ir na contramão. É a criatura querendo falar por Criador, como tem que fazer. Então, meu amado, minha amada, se o Eterno está te dando uma direção que é desse jeito, que é por esse caminho que você tem que ir, não mude, vá por aquele caminho. Porque os pensamentos dele não são os teus pensamentos. Ele trabalha da maneira que nós não entendemos. E a maneira que você acha que é difícil, é por aí que ele vai fazer na tua vida. Por onde você estiver achando que é impossível, é por aí que ele vai fazer na tua vida. E aí, Naamã tinha amigos sinceros, né? E os amigos dele falaram: Naamã, se o profeta te mandasse algo difícil, você não faria, quanto mais simplesmente mandando você dar 7 mergulhos ali no Rio Jordão. Você não faria se fosse algo difícil? Deixa o orgulho de lado. Então, muitas das vezes, meu amado, eu e você temos que colocar o orgulho de lado, a soberba, a prepotência. Se você quer conseguir a tua vitória, o teu milagre, coloca o orgulho no chão, coloca o orgulho de lado e segue a verdadeira
revelação que o Eterno está te dando. Se ele fala que é por essa direção que você tem que ir, vá por ela, não mude. Não fique arrumando pretexto, querendo ensinar o Criador como ele tem que fazer. E tenha pessoas sinceras, pessoas amigas que realmente te incentivem, te impulsione. Naamã ele teve amigos sinceros e impulsionou. Não vai. Se fosse algo difícil você não faria, quanto mais coisa fácil. Isso é a vantagem de você ter pessoas que torcem junto com você, que têm o mesmo pensamento, que seguem na mesma direção. Elimina da tua vida aqueles amigos, aqueles que dizem que são amigos e que falam palavras contrárias, que desanimam, que falam que você não vai conseguir, que não é por aí, que isso, que aquilo. Elimina essas pessoas da tua vida. Mas aqueles que te impulsionam, que falam é por aqui, se é algo para o bem, esse sim você tem que ouvir, mas não aqueles que sempre joga água fria nos seus sonhos, tenta abater a tua fé. E assim Naamã deu ouvido, foi lá e mergulhou 7 vezes e a sua pele ficou purificada. Ou seja, diante de alguma resistência que ele teve, mas como o Eterno queria dessa cura para ele, o Eterno usou todo tipo de ferramenta, como que um quebra-cabeça, até ele chegar nessa cura. Assim, meu amado, minha amada, o Eterno vai fazer na sua vida também. Mas escute a voz dele, a direção. Coloque o orgulho de lado, a soberba, a prepotência, e não dê ouvido a pessoas negativas, somente aquelas que falam positivamente na tua vida. E assim eu agradeço. Fiquem todos na paz de Yahweh.